Livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 9. Vamos ouvir a palavra de Deus. Livro do profeta Amós, capítulo 9. Vamos ler somente um versículo, tá? Depois eu dou um contexto da profecia de Amós aqui. Amós capítulo 9, quem encontrou, diga glória a Deus. Pastor, onde está esse homem? Está aí, quem está no celular é facinho. Quem está no celular adiantou. Quem está no livro vai folhear um pouquinho. Logo aí depois de Daniel, Obadias, capítulo 9, livro do profeta Amós, versículo 1. Amós declara assim: vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar do sacrifício, diante da entrada do templo. E me disse, Amós falando, e dali de cima do altar do sacrifício, o Senhor me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. É a sentença de Deus. Fere o capitel, estremeçam os umbrais, e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. Uma sentença de juízo sobre Judá, sobre a terra de Israel. Deus disse: meterei a espada até ao último deles, e o que fugir dentre eles não escapará, não tem para onde correr, nem o que escapar dentre eles se salvará. Amém? Vou ler ainda novamente o versículo de número 1, vou reler. Preste atenção nesse juízo de Deus. Amós olha, está tendo a visão do templo de Jerusalém. Ele vê o altar do sacrifício que está de frente para a entrada do templo. E ele vê o Senhor sobre o altar do sacrifício. E de cima do altar do sacrifício, Deus fala com ele: fere o capitel e estremeçam os umbrais. Fere o capitel. Você vai entender o que Deus está querendo dizer. E estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços. Tudo abaixo, despedaça tudo. Tudo vem à ruína. Faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, sem exceção. E eu matarei a espada até o último deles. E o que fugir dentre eles não escapará, não tem para onde correr. Nem o que escapar dentre eles se salvará, não tem para onde correr. Deus disse: estão cercados por todos os lados, a morte irá alcançá-los. Não tem para onde correr. E esse juízo vem de Deus. Vem de Deus, não é dos homens. Deus irá trazer uma sentença sobre toda a nação. E você vai entender o motivo porque essa sentença está recaindo sobre o povo e sobre o santuário, sobre o templo, sobre a própria casa de Deus. Deus está julgando a própria casa dele. Aonde o lugar de culto, Deus está dizendo, vai virar ruínas. Vou despedaçar tudo. Deus está dizendo, o povo que se chama pelo meu nome, que me serve, vão morrer pela espada. Estou trazendo a espada contra eles. E não tem para onde correr. De uma forma ou de outra, a morte os encontrará. Que situação, né? Eu vou ler aqui somente a parte A do versículo. E você repete comigo no bom som em alta voz, todos juntos, vamos lá. Capítulo 9, verso 1, diga lá. Eu e você
Vamos juntos. Eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais. Fere o capitel e estremeçam os umbrais. Você crê que um dia Deus trouxe essa sentença sobre Israel? Quem crê nessa palavra? Você crê que Deus tem boca e fala? Então você que crê que esta é a palavra de Deus e a palavra do Senhor, desocupe as tuas mãos agora e vamos usá-la para dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força, e enquanto você aplaude, vai glorificando, vai exaltando essa palavra, vai dizendo: Senhor, fala comigo nessa noite. Isso, aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, fale conosco nessa noite através da tua palavra, pelo teu Espírito, que eu diminua, que eu desapareça neste altar. Fale agora com cada vida, cada pessoa que te aplaude e te glorifica, que está aqui na igreja, que está acompanhando pela internet. Fale agora ao coração de cada vida, com poder e glória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que assim seja. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo sobre Israel, para você entender o motivo deste juízo. Porque Deus, minha gente, não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. Deus não se alegra com morte alguma de nenhum ser. Deus é vida. Ele é o autor e consumador da vida. Alguém que é a favor da morte, da desgraça e do caos, esse tal não conhece a Deus. Talvez você diga: pastor, mas no Antigo Testamento Deus saía matando todo mundo. Não, Deus nunca matou ninguém. Pastor, mas o senhor acabou de ler aí que Deus vai trazer a espada sobre os homens. Você tem que entender que quando Deus diz trazer a espada, trazer juízo, não é um capricho de Deus amanheceu zangado num dia e disse: eu vou acabar com tudo. Não é isso. As ações do homem, o comportamento do homem traz o juízo. É como alguém que comete crime. Vai cometendo crime, nunca é pego, ele está trazendo juízo sobre ele. Uma hora ele é pego. E quando ele é pego, o juiz não vai hesitar em dar a sentença. Mas foi o juiz que foi mau? Ou foi o próprio transgressor que trouxe o juízo sobre si? O transgressor. O juiz só aplicou a pena. O juiz só aplicou a pena. E Deus, ele é juiz dos vivos e dos mortos. Então a pena tem que ser aplicada. A lei tem que ser aplicada. Quando o transgressor, ele transgride, ele passa do limite e ele desrespeita a lei, então tem que se barrá-lo, senão ele acaba com toda a vida e a existência à sua volta. Por exemplo, como o ser humano estava vindo nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nesse último século, como a humanidade veio, esse vírus que veio aí agora foi para frear. É resultado das ações do homem. Surgiu lá no mercado de Wuhan, na China, comeu morcego, sei lá, comeu. Outros acreditam que foi feito em laboratório, etc. Isso não cabe a mim, cabe quem quiser investigar. Seja em laboratório, seja em um animal, no morcego. Mas a verdade é uma só. É um juízo sobre a humanidade, porque parou todo mundo. A humanidade estava desenfreada. Você vê que o clima ficou melhor, o ar ficou melhor, a poluição diminuiu. Estamos indo para um colapso, minha gente. Estamos indo para se encontrar cada dia da forma como o ser humano está vivendo, nos seus prazeres, na sua entrega carnal dissoluta
em direção aonde está indo, só lhe resta encontrar com o juízo de condenação. E o vírus que está aí é um juízo que barrou o homem, diz: vocês têm que parar. Ou vocês param e mudam, ou o negócio vai engrossar mais. Então, não é que Deus tem prazer na morte de 10, 15 mil, 20, 100 mil pessoas. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que o pecador se arrependa. Que a pessoa que está trilhando um caminho subversivo, um caminho mau, que ele se arrependa. Deus é longânimo em irar-se. E Deus não sai de uma hora para outra acabando com tudo. Veja, quando Deus foi julgar Sodoma e Gomorra, Deus não saiu acabando com Sodoma e Gomorra. Ele enviou anjos para descer para ver o nível da maldade. Sabendo ele da maldade, como diz: a maldade de Sodoma e de Gomorra subiu diante das minhas narinas. Descê-lo-ei para ver o nível de maldade. Veja lá no livro do Gênesis, quando o Senhor decide acabar com Sodoma e Gomorra e executar juízo sobre Sodoma e Gomorra, que ele mesmo decide avaliar e ver o nível da maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha só, livro do Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Gênesis 18, 20, olha só. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, a maldade desse povo, dos habitantes de Sodoma e de Gomorra, foi se multiplicando. E portanto, o seu pecado se tem agravado muito. Deus sabe que todo ser humano é pecador, gente. Não tem um justo sequer na terra que faça o bem e nunca peque. Não existe esse homem perfeito nascido de mulher. Todo nascido de mulher é imperfeito e vai pecar. Para de colocar na cabeça e querer perfeição dos outros, que você nunca vai ver um ser humano perfeito. Não tem. Nascido de mulher e da vontade do homem, não tem um ser humano perfeito. Vai pecar e muitos vão pecar e vai pecar muito. Até o seu pecado se agravar e se tornar um risco para a vida. Quando o pecado começa a se tornar um risco maior para a destruição, não só da sua própria vida, mas do próximo, você começa a trazer o juízo divino, se você não se arrepende. Como Sodoma e Gomorra. Porquanto o seu pecado se tem agravado muito, então Deus disse: descerei agora e verei. E verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Deus disse: vamos averiguar primeiro, para depois dar a sentença. Vamos ver primeiro se realmente condiz com o que está clamando aos céus. Desce lá e ele envia anjos. E você conhece a história dos anjos que vão até Sodoma e Gomorra, que os habitantes de Sodoma e Gomorra tentam violentar os dois anjos que vão até Ló, a casa de Ló. Então, Deus não tem prazer em acabar com uma cidade, destruir um povo. Não. O problema é que o pecado vai se multiplicando, a maldade vai se multiplicando e as pessoas vão abrindo mão de viver da vida e vão se inclinando a práticas que vão levando à morte. Injustiça social, desigualdade social,
mentira, engano, suborno entre a classe política, desentendimento entre a classe religiosa, vai se aumentando o pecado, vai se aumentando a iniquidade, vai se multiplicando, de maneira que à medida que o pecado vai aumentando, multiplicando-se sobre a terra, sobre um bairro, sobre uma casa, ou na própria vida da pessoa, individualmente, começa a ser risco contra a vida pessoal e coletiva. Então Deus tem que tomar uma atitude. Deus tem que, como Criador de todo o universo e de todo o gênero humano, Ele como Criador e juiz, Ele não pode, de forma tão arbitrária, sair tomando decisão, apesar dele ser o próprio Deus. Ele pode, mas Ele primeiro avalia, vê, será que o rapaz vai se arrepender? Será que essa nação vai mudar? Olha Nínive. Deus disse, vai lá Jonas, prega Nínive, diz que daqui 3 dias Nínive será subvertida. Jonas foi, pregou e os ninivitas o quê? Se arrependeram. Os ninivitas mudaram o seu comportamento, mudaram a sua atitude. O que freou o juízo e a morte e a destruição foi a mudança de comportamento dos ninivitas. Vejam lá no livro de Jonas, para você ver que quando Deus decreta um juízo, a misericórdia também de Deus entra em ação. Depende do pecador, depende da nação, depende do seu comportamento. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ninguém, Deus não tem prazer nisso. Pelo contrário, Deus quer que todos se arrependam, todos mudem a forma de pensar. Livro de Jonas, capítulo de número 3. Olha a mensagem de Jonas. Ele prega correndo na cidade. Livro de Jonas. Vamos ler o capítulo 1 para você ver. Deus dizendo a Jonas primeiro. Capítulo 1, verso 1. Jonas 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, todo ser humano é pecador, mas à medida que a coisa vai fugindo da normalidade, vai fugindo de forma exacerbada, Deus decreta sentença, vai, anuncia a eles, porque a maldade subiu. E Jonas não quis, você conhece a história do Jonas, mas olha no capítulo 3 agora, depois que ele volta dos 3 dias da barriga do grande peixe. Estou em Jonas capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, alerta aos habitantes de Nínive. É o que eu estou fazendo com você hoje aqui neste culto, e como venho fazendo nos últimos 18 anos do meu pastoreado, dizendo às pessoas: precisam se arrepender, precisam parar com a malícia, precisa parar com o pecado, precisa parar com o engano, temos que viver uma vida justa, reta. E Deus disse: vai lá e prega. Deus não executa juízo sem primeiro avisar, sem primeiro comprovar, constatar, como fez em Sodoma e Gomorra, como está fazendo com Nínive. Vai lá e prega primeiro. Eu quero acabar com tudo lá. Eu quero destruir a cidade inteira de Nínive. Mas antes de eu destruir, prega para aquele povo. Anuncia a eles. Digam a eles que eles têm um tempo para que eles se arrependam. Veja só, verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Jonas tinha 3 dias para pregar, mas ele vai pregar em 1 dia.
E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele nem fala para se arrepender, ele nem fala para mudar de comportamento. Jonas chega para os ninivitas e diz: olha, daqui 40 dias essa cidade não existe mais. Vocês têm uma quarentena para refletir. Vocês têm 40 dias para vocês mudarem a forma de comportar de vocês, porque vocês se tornaram muitos maliciosos. E isso chegou até os céus, e os céus quer trazer juízo, quer permitir juízo contra a cidade de vocês. Essa é a pregação de Jonas. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E o rei vai proclamar o jejum. E olha o que acontece aqui, eu não vou ler todo não. Versículo 9, olha o que o rei disse: vamos fazer isso, vamos jejuar, gente, todo mundo. Verso 9, quem sabe nós se humilhando diante de Deus, quem sabe nós voltando-se para Deus, quem sabe nós buscando a Deus, quem sabe nós nos humilhando diante de Deus, Deus muda a coisa. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, porque as atitudes deles estão levando eles a perecer. É o comportamento deles. Do que o homem se queixa, diz Jeremias em Lamentações, não se queixa dos seus próprios pecados? Do que o homem reclama da sua vida? Por que a sua vida é ruim? Por que a sua vida é tão dura e pesada? Por causa das suas próprias escolhas. Então os ninivitas dizem: vamos nos arrepender, gente. Vamos mudar, porque quem sabe se voltará Deus para a gente e se arrependa do furor. E ele mova-se de sobre nós a ira que está vindo sobre nós. Porque muitas vidas vão pagar, porque numa cidade tem gente boa e tem gente ruim, gente. Mas quando o juízo vem, pega todo mundo. Eu te pergunto, coronavírus que chegou a partir de março aqui, que foi proclamada a quarentena, dia 21 de março. Eu te pergunto, pegou só crente? Pegou só pecador? Não, pegou todo mundo, minha gente. Nós somos seres humanos individuais, mas nós também fazemos parte um do outro. O que eu faço reflete na sua vida, o que você faz reflete na minha vida, e assim reflete num todo. Então os ninivitas se põem a buscar ao Senhor. Tem gente ali que merecia em Nínive pagar com a própria vida perante os olhos dos homens? Sim. Como nos nossos dias a pessoa diz: essa pessoa não merece viver, ela tem que pagar pelos atos dela mesma. Bem feito. Tem gente que ainda louva a desgraça da morte do outro. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por mais que cruel, pecador, miserável, malicioso, adúltero, fornicador, o da pior das espécies, Deus ainda não tem prazer na morte dessa pessoa. Deus continua amando o homem, mas não o pecado, não a maldade, não a malícia. E Deus quer que o homem tenha tempo para se arrepender e mudar. Por que você acha que você está vivo ainda? É Deus te dando tempo para você mudar. Porque vai chegar uma hora que não terá mais tempo. Quanta gente já disse: amanhã eu mudo, e amanhã já não existe mais. Quanta gente disse: eu vou melhorar, eu vou mudar meu comportamento, e não muda, e quando vê se deparou com o juízo chamado morte. Quantas pessoas fizeram projetos para 2020 e agora não estão mais em nosso meio? Que disse: esse ano vou ser uma pessoa melhor. Não teve tempo de se tornar uma pessoa melhor. Em 2020 eu vou mudar. Em 2020 as coisas serão diferentes. Olha o que nos aconteceu. Metade do ano já foi embora. 3 meses praticamente quase de isolamento. Foi março, abril, maio, estamos entrando agora na segunda quinzena de maio. Vai acabar a quarentena dia 31 de maio. Vamos entrar no 3º mês e provavelmente com mais restrições um pouquinho ainda. Vai ter, talvez, provavelmente.
E aí você vê que quanta gente pensou em mudar de vida e não conseguiu passar nem do primeiro semestre. Não conseguiram. Deus teve prazer nessas mortes? Nenhuma Deus se alegrou. Deus só tem alegria quando morre um santo. Porque na morte de alguém salvo, Deus se alegra. Porque está salvo. Deus se alegra com a morte do justo, não com a morte do pecador, porque o justo, justificado diante dele, está salvo. Mas alguém que vai receber juízo, sem salvação, é uma tristeza para Deus, é uma alma que vai se perder, é uma vida que viveu nessa terra e não conseguiu galgar a salvação. E os ninivitas têm essa ideia, tem esse entendimento e diz: precisamos mudar, para que não pereçamos. Nós não podemos perecer. Verso 10, e Deus viu as obras deles. Deus viu a atitude deles. Gente, Deus está observando o nosso comportamento constantemente, vendo as nossas intenções. Para que o juízo não venha sobre nós e sobre uma nação, temos que mudar as obras. Temos que mudar a maneira de pensar e agir. Penso e logo vou agir. Vou agir dessa forma porque essa forma é correta. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus afastou o mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Você vê que pode ser mudado o juízo? O juízo pode ser mudado, desde que haja um arrependimento da parte da pessoa. Desde que haja uma mudança e um querer de mudança. E era isso que Deus estava querendo de Israel, do seu povo. Se Deus exige isso das nações que são pagãs, te citei Sodoma e Gomorra, que eram nações que não conheciam a Deus. Sodoma e Gomorra não se arrependeu, foi devastada. Os ninivitas se arrependeram e foram poupados. Se Deus exige isso dos povos, também exigirá de mim e de você também. Deus vai exigir isso de mim e de você, essa mudança de comportamento. Então volta lá comigo no livro de Amós. Volta no livro de Amós. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus, Ele quer que as pessoas vivam. E olha aqui que Deus vai dizer quando Ele prediz a ruína de Israel, que a ruína está vindo, que o fracasso está chegando. Tem muita gente que espera as coisas ficarem ruins para buscar a Deus, sim ou não? Enquanto a gente agora na quarentena com conversa fiada, estou com saudade da igreja. Me poupa. Larga de hipocrisia, quando a igreja estava funcionando bem, não vinha. Agora que está com a pandemia, que quer vir? Conversa para boi dormir, né? Tem que buscar a Deus, como diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não espere chegar a doença, não espere chegar a enfermidade, não espere chegar o dia que você vai ali, não espere o dia que você vai perder o teu relacionamento, não espere o dia em que as coisas irão ficar ruins para você buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, para que o juízo que vem sobre a terra não recaia sobre a gente. E olha o que Deus disse aqui no capítulo 5 de Amós. Verso de número 1. Ouvi esta palavra, ouve o que Deus está te dizendo hoje. Que levanta, olha só, como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel, ouve essa palavra. A virgem de Israel caiu. A nação que era pura diante de Deus, não conseguiu permanecer pura, caiu. Nunca mais tornará a levantar-se. Desamparo está na sua terra e não há quem a levante. Está caída, prostrada, caiu e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Yahvé: a cidade da qual sai 1000, conservará 100. Aquela da qual sai 100, conservará 10.
a casa de Israel, ou seja, será reduzida aos poucos. A casa que era de 1000 vai reduzir para 100, a casa que era de 100 para 10, a de 10 para 1. Deus está dizendo, olha, por quê? Porque vocês não estão me buscando. Porque vocês não me buscai. Aí o Senhor convida o povo de Israel dizendo, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Se me buscar tem vida, se não me buscar, o juízo irá apanhá-los. A ruína vai chegar. O que fez os ninivitas? Vamos buscar a Deus, minha gente. O que você tem que estar fazendo sempre? Buscando o Senhor em todo tempo, sem cessar, sem nunca desfalecer. Porque quando o juízo chegar sobre a terra, quando a ruína chegar sobre a terra, Deus te protegerá de tudo o que vier em nome de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor e vivei. Mas não buscai a casa de Deus. Olha que ironia, presta atenção. Betel era onde que estava o sacerdote, o representante de Deus. Deus está dizendo, não buscai a Betel. Tem gente que busca as paredes, a igreja, sim ou não? Deus está dizendo, não é para buscar as paredes, a placa, o templo, é para buscar o Senhor. O artigo definido declara claramente, você tem que buscar o Senhor Deus. Não buscai a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Tem gente que valoriza mais as paredes do que a Deus. Tem gente que valoriza mais a casa de Deus do que o próprio Deus. E esse foi o problema de Israel, valorizar o templo e desvalorizar o Senhor. Tem gente que valoriza vir à igreja, mas não valoriza viver em Deus. É importante para a igreja, pastor. É importante vir em Betel? Ou o mais importante não é vir a Betel? O importante é você buscar ao Senhor. Não adianta você vir aqui e não buscar ao Senhor. Por isso que tem muita gente que está vindo a Betel. Betel em hebraico quer dizer casa de Deus. Beit El quer dizer Beit, casa, El, Deus, casa de Deus. Tem gente que vem na casa de Deus, mas não busca Deus. Tem gente que vem na casa de Deus, vai nos templos, vai nas comunidades, vai nas portas, mas não consegue buscar a Deus. Se busca tudo na igreja, na casa de Deus, se busca amizade, se busca companheirismo, se busca tudo. Não estou dizendo que é errado vir à igreja. Congregar é bom quando é saudável. Mas o principal de você vir na casa de Deus é buscar ao Senhor para viver. Buscai ao Senhor e vivei. Por isso, volto a repetir, muitas pessoas vão ao templo e não vivem, estão mortas em ofensas e em pecado. Quantas pessoas você conhece que vai à casa de Deus, mas continua fazendo tudo errado? Aí fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, buscando palavra aqui, buscando palavra lá, não tem sustentação nenhuma, porque ela vai na casa de Deus, mas não vai buscar ao Senhor. Ah, vou lá na igreja do pastor Cirlei porque o pastor Cirlei prega, eu vou no outro porque o outro revela, eu vou na outra porque a outra canta, eu vou na outra porque a outra... Não, você não tem que vir a Betel, porque Betel será feito em nada. Quando Jesus voltar, todos os templos, catedrais, todas as grandes e megas igrejas vão ser reduzidas em nada, mas aqueles que buscam ao Senhor estarão salvos e vivos para a eternidade em nome de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor e vivei. Não adianta se enfiar confiando nas paredes do templo. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos olharam para o templo de Jerusalém, e eu estive lá, as pedras não são pequenas mesmo. Quando estive em Israel, até eu fiquei bobo, umas pedronas daquela gigantesca. Como é que colocaram para fazer os muros do templo, o muro das lamentações?
Impressionante, imagine quando o templo estava em pé. Se o Muro das Lamentações, nós olhando de perto, fica já impressionado com a arquitetura do negócio, imagine há 2000 anos atrás, quando ele estava de pé. Os discípulos disseram: mestre, que templo, que pedras. Jesus disse: está vendo isso daí? Isso não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, isso será reduzido a nada. O que é Gilgal? O que é Berseba? O que é Betel? Lugares de culto, lugares onde os sacerdotes estavam, porque era ali que ficavam os sacerdotes do Senhor, os representantes de Deus, valorizando o lugar e se esquecendo do Senhor de toda a terra. E Deus conclama o povo para buscar. Veja aqui comigo, volta aqui, novamente Deus dizendo, no verso 6, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e se consuma, e não haja em Betel quem o apague. Quando o juízo vier, não vai ser a casa de Deus que vai apagar o fogo. Quem apaga o fogo do juízo é só Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Verso 7, vós que converteis o juízo em losna. Vocês converteram o que é certo em imundície, em losna. E deitais por terra toda a justiça. Procurai o que fez os 7 estrelas e o centurião de Órion. Procura aquele que fez as 7 estrelas e o cinturão de Órion, e torna a sombra da noite em manhã. Aquele que vai mudando quando vai chegando, de madrugada vai se tornando dia. Buscai esse que tem poder de transformar a madrugada em dia. Aquele que fez o centurião de Órion e os 7 estrelas. Os 7 estrelas, as constelações, que escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte. O que faz vir súbita destruição sobre o forte. É esse que você tem que buscar. Que aquele que está forte pode ficar fraco do dia para a noite, basta ele querer. De sorte que vem assolação contra a fortaleza. O que eu aprendo aqui, minha gente? Que diante de Deus, tudo pode ser reduzido em absolutamente nada. Da noite para o dia. Tem gente aí que 3 meses atrás estava rindo, festejando, prosperando, hoje está falido. Estava se achando forte, poderoso, hoje não tem nada. Confiou na sua força, confiou no seu trabalho, confiou nos seus esforços, não buscou o Senhor para viver e agora está debaixo de uma assolação. Está sendo assolado, está sendo apertado, está sendo oprimido. Olha só, versículo 10, aborrecem na porta os que repreendem e abominam o que falam sinceramente. Vocês não gostam de gente que fala a verdade? Deus disse, vocês é um povo que não gosta de gente que fala a verdade. Vocês gostam de ser enganado mesmo. Vocês aborrecem na porta os que repreendem. Vocês não gostam de ser chamados a atenção. Por isso que vocês trazem o juízo sobre vocês. Vocês não querem me buscar. Vocês perverteram o juízo em losna, em imundície. Praticam injustiça. Ficam com raiva de quem chama a atenção de vocês quando estão no caminho errado. Não fala comigo assim não, você está pensando que é quem? Não gostam de ser chamado a atenção. Falam, não, abominam. Pessoas que falam sinceramente, não, você tem que ser politicamente correto, você não pode falar isso, nossa. Não, gosta de palavras de veludo para ser enganado. Palavras aveludadas. Gente fina que fala aveludado, mas na tua frente fala bonito, mas por trás te come, te almoça, te janta.
Olha só, Deus diz: vocês não gostam disso. Vocês abominam quem falam sinceramente. Portanto, visto que vocês pisam o pobre, vocês vê os pobres na rua, vocês pisam em cima, não está nem aí com o pobre. Dele exige tributo de trigo. Vocês aumentam o imposto, aí os governantes, o povo já está na pior e o povo aumenta o negócio. Como é que um povo desse quer sair de uma destruição? Como é que um povo desse quer sair de uma calamidade? Aumentando o tributo. Você vai, uma semana você vai no mercado é um preço, na outra semana é outro. Deus disse: como vocês querem mudança? Olha como é que vocês vivem. Vocês pisam o pobre, aumentam o tributo, edifica a casa de pedras lavadas, vocês reformam a casa de vocês. Eu vou aproveitar a quarentena, vou melhorar minha casa enquanto o outro está passando fome. O outro não tem o que comer. Comprar, aproveitar, vou gastar aqui, recebi, vou melhorar. E não olha, vocês só pensam em vocês mesmos. Nelas, nas vossas casas, não habitareis, Deus disse. Vocês não vão ficar muito tempo nessas casas. De fato, a pessoa vai viver 70 anos, de repente aí contrai uma enfermidade, a pandemia está aí. Deus disse: vocês confiam nessas coisas, e vocês estão dispostos a enganar, ludibriar, prejudicar os outros, para viver uma vida que não é durável. Nisso que vocês confiam, que vocês acham que é isso que vão dar vida para vocês? Não, buscai ao Senhor e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Vinhas desejáveis vocês estão plantando, mas não bebereis o vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões. Olha aí, são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Vocês afligem o justo, tomais resgates e rejeita necessitados da porta. Vocês não estendem as mãos para ninguém, não ajuda quem pede socorro. Portanto, o que for prudente, olha só, portanto, aquele que é prudente, fica quieto, fica em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Quer prudência? Fique quietinho no teu lugar, busque ao Senhor, vai buscando o Senhor em silêncio. Sexta-feira retrasada, se eu não me engano, ou foi domingo passado, eu preguei: bom é ficar em silêncio e aguardar a salvação do Senhor. Bom é ficar quieto. E Deus disse: está vendo esse tempo que está vindo? São tempos maus. Paulo disse que os últimos dias seriam dias maus, dias trabalhosos. Então nesse tempo, busque ao Senhor e fica em silêncio, fazendo aquilo que é justo. Buscai o bem e não o mal, no versículo 14. Para que vivais, buscai o bem e não o mal. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco, como dizeis. Assim Deus será com você. Assim Deus te ajudará. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. Fique em silêncio, porque os dias que estão vindo sobre a terra são dias maus. Os homens estão trazendo juízo sobre si. Dias maus estão vindo sobre a terra. Pastor, e o que eu faço para não ser pego por este dia mau? O que eu devo fazer para me livrar dos dias futuros que estão vindo, que são dias maus que Deus está dizendo? Que dias maus estão vindo sobre a terra. O que eu tenho que fazer? Buscai ao Senhor, praticai o bem e vivei, e o Senhor será convosco todos os dias, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aborrece o mal, ama o bem e estabelece juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Tenha piedade do resto que ficar. Talvez o Senhor venha se apiedar de nós. Por isso que eu li aqui no capítulo, olha só, capítulo 8, verso 11 agora. Deus dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Para as pessoas se arrependerem. Amós 8:11.
Pastor, o que eu devo fazer? Buscai ao Senhor, porque o juízo está vindo. Por isso que no capítulo 9, o profeta viu o Senhor sobre o altar, em pé, e disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais da casa do Senhor. Ferir o capitel eram as duas colunas que estavam na frente do templo, lá no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, quando Salomão constrói o templo, ele constrói duas colunas na entrada do templo, e sobre as colunas tem um capitel, uma coroa, sobre cada coluna. E no capítulo 9, aqui no versículo 1, onde nós estamos lendo, Deus está dizendo: está chegando o juízo. O juízo está vindo, então fere o capitel, fere a coluna, a coroa da coluna. Volta lá no primeiro livro dos Reis para me te mostrar essas colunas, para você entender esse juízo aqui. Que Deus está dizendo, porque o povo não está buscando. O povo está valorizando mais o templo do que a casa, do que o Senhor. Olha só, primeiro livro dos Reis, Deus disse: fere os capitéis, fere essas colunas. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 15. Porque formou duas colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, 45 centímetros cada côvado, ou seja, então são 45 centímetros vezes 18, vai dar aí quase 3 metros de altura. E um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. E olha agora no verso 16. Também fez 2 capitéis, da qual o Senhor disse: fere o capitel, que estava na coroa, sobre a coluna. A coroa que estava sobre a coluna. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel, ou seja, dava 1 metro, dava de 45 vezes 5, dá 25, 22 metros e 20 de altura, aquelas coroas na entrada do templo de Salomão. 2 coroas gigantescas, uma do lado, outra do outro, nas colunas. E aí Salomão colocou o nome dessas 2 colunas que tinham o capitel, chamou-se de Jaquim e Boaz. Veja aqui no versículo de número 21. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantou a coluna direita e chamou o seu nome Jaquim. Circule o nome Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. Grife também o nome Jaquim e Boaz. E do lado escreva: Deus estabelece, que é Jaquim, em hebraico quer dizer Deus estabelece. A primeira coluna de um lado chamava Jaquim, com a sua coroa, com o seu capitel, de 2 metros e 20 de altura. E ela se chamava, essa coluna, Jaquim, que quer dizer Deus estabelecerá, ou Deus estabelece. A outra chamou o seu nome Boaz, que quer dizer nele está a força. Quando então o profeta Amós vê o Senhor sobre o altar, de frente da entrada do templo, daquelas 2 colunas, Deus dá ordem a Amós dizendo: fere as 2 colunas. O que quer dizer isso, pastor? Ferir essas 2 colunas, esses capitel que estava sobre. Coroa fala de glória, coroa fala de grandeza, coroa fala de poder. Para os israelitas, eles eram estabelecidos e fortalecidos por causa do templo. Porque Jaquim e Boaz quer dizer Deus estabelece e nele está a força. Para Israel, o templo era que os fazia estabelecido na terra, e o templo era
o motivo por eles serem fortes e nenhuma nação conseguir vencê-los. O templo para eles era a coroa da nação. Até hoje em Jerusalém se chora no Muro das Lamentações pedindo a construção de um terceiro templo. Eles têm a terra hoje, mas não tem um templo, não pode construir outro templo. E eles ficam ali, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch atah Adonai Eloheinu. Eles ficam ali, choram ali, os judeus no muro. Porque eles não têm a glória, o templo acabou, a coroa da nação. O que coroava a nação era o templo. O templo era importante. O santuário era que era importante. O santuário era valioso para eles. Mas eles valorizaram tanto o templo, tanto o lugar, e se esqueceram daquele que habitava dentro do templo. Se ornamentou o templo bonito, o templo estrondoso, que até os discípulos ficaram maravilhados. Era uma maravilha o templo de Jerusalém, coisa linda. E eles pensavam com essa presunção: nós estamos estabelecidos por causa desse templo. Nós somos fortalecidos porque esse templo é o símbolo da nossa espiritualidade. Mas não era o templo. A espiritualidade deles estava no templo. E quando eles tiraram o foco do Senhor e passaram para o templo, eles se corromperam. Começaram a ser injustos, começaram a ser maliciosos, começaram a cometer todo tipo de pecado. Amós condena a luxúria das mulheres de Jerusalém, chamando de vacas de Baçã. Pastor, o que eram as vacas de Baçã? Vacas de Baçã era um rebanho que tinha um couro muito bonito, pele bonita, bem engordada, bem suntuosa, era bem cuidada. A luxúria em Israel, as mulheres se tornaram tão luxuosas, tão bonitas, que se esqueceram dos pobres, dos necessitados. E aí Amós chama essas mulheres de vacas de Baçã. Porque o templo se preocupava muito com o templo e pouco se preocupava com o próximo, que era onde Deus queria que nós fôssemos. Deus escolheu ser amado não nas paredes, Deus escolheu ser amado na vida do outro. E eles começaram a valorizar o templo e disse: aí está a nossa força. É aqui que nós se estabelecemos, é nesse templo. Lembra que a mulher samaritana, quando estava com Jesus, ela disse: visto que vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus, no templo? É lá no templo que se deve adorar a Deus, vocês estão errados, é nesse monte. É nesse monte que nós devemos adorar a Deus. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, vem a hora, e agora é, que nem no templo em Jerusalém, nem neste monte se adorará ao Senhor, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você deve buscar o Senhor para viver nessa terra e ter a bênção de Deus, minha gente. Porque é nele que nos fortalecemos e é nele que nós estabelecemos. Deus, Ele é a nossa força. Pastor, eu me sinto forte quando venho à igreja. Mas depois você volta para casa e fica fraco, porque a sua força só fica aqui. Agora quem se fortalece em Deus, é no templo, é fora do templo, é na casa, é no trabalho, é na rua, ele está fortalecido e está estabelecido em nome de Jesus Cristo. Quando você começa a fazer deste lugar a tua força, e é aqui que você se estabelece, gente, isso aqui pode existir hoje, amanhã não existe mais. Mas o Senhor é eterno e dura para sempre, permanece para sempre. Nós temos que parar com essa mistificação de lugar, como se Deus dependesse de lugar para ser adorado. Deus é adorado na vida do outro. Quando eu amo o meu próximo, Deus é adorado. Quando eu sou misericordioso, quando eu sou justo, quando eu pratico a caridade, quando eu estendo as mãos, quando eu olho para o aflito, quando eu olho para o necessitado, Deus é louvado aí.
Temos que parar com esse negócio. Aqui nós só se reunimos para dar culto a Deus. Esse lugar não é santo. Santo é você que foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos ficar mistificando o lugar? Endeusando o lugar? Buscai ao Senhor e vivei. Isso aqui é só um lugar. O mais importante é que Deus está aqui neste lugar. E Deus só vai poder estar aqui neste lugar quando nós abrirmos mãos das nossas vaidades e caprichos e amar um ao outro em espírito e em verdade, pelo amor de Deus em nós. Aí sim o juízo é apartado. Aí Deus tira o juízo. Porque nós temos que abrir mão da nossa glória, pseudo-glória, entre aspas. A nossa glória, que achamos que é glória, que é poder, que é posição, que é status. Não. Nós, eu e você, devemos buscar o Senhor. Quer fugir do juízo e da ira de Deus? Buscai ao Senhor e vivei. Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente do Evangelho, porque Deus, Ele vai te dar vida e vida com abundância em nome de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor e vivei. Você tem que começar a buscar a Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você começa a buscar a Deus de todo o teu coração, como Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se você buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma, então viverá. Então você vai receber vida no seu corpo. Toda condenação e juízo será apartado de ti. E você vai receber vida sobre vida, graça sobre graça. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pastor, depois de toda essa sentença que Deus falou que viria sobre Israel, Deus ainda faria alguma coisa? Sim, olha aí para nós encerrarmos. Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. E eis que vem dias, diz o Senhor, a misericórdia dele, olha só, em que o que lavra alcançará o que planta, ao que colhe. Vai chegar o dia, que vai vir dia, que você vai estar plantando e já chegou a colheita. Chegou a colheita e você ainda está plantando. E o que pisa uvas, ao que lança a semente, ou seja, nem terminou de pisar a uva, já está lançando a semente, o que lançou a semente já está colhendo, ou seja, vai ter produtividade. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Ou seja, vai acontecer a bênção, será derramada, e removerei o cativeiro do meu povo Israel. E vocês reedificarão as cidades caídas, assoladas, e nelas irão habitar. E vocês irão plantar vinhas, vão beber do seu vinho, vocês irão plantar pomares e vão colher os frutos, e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus disse, se vocês mudarem, buscarem o bem, amar o bem, vocês irão ser restaurados. Vocês serão abençoados. Vocês reedificarão os lugares assolados.
Vocês vão plantar e nem terminou de plantar, já está colhendo, nem terminou de colher, já está plantando. Vai emendar uma coisa na outra, nem acabou, já está chegando a bênção. Uma bênção nem acabou, já está chegando outra. Chegarão dias assim, diz o Senhor, para aqueles que me buscam, vão chegar. Para aqueles que buscam a mim, não os lugares, mas que buscam ao Senhor de todo o seu coração, vão ser agraciados de misericórdia. Porque o juízo vem, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja lá em Tiago, capítulo 2. E eu encerro aqui, Tiago 2,13. Olha o que Tiago disse, o irmão do Senhor Jesus. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo será sem misericórdia. Tiago 2,13. Todo juízo é sem misericórdia. Juízo vem para executar sobre aquele que não fez misericórdia. Veja que o juízo vem sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é maior do que o juízo. Se você agir de misericórdia, se você for misericordioso, se você for uma pessoa do bem, amante do bem, do que é justo, do que é correto, agir com misericórdia, Deus também no dia do juízo vai agir de misericórdia sobre você e você viverá a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé por gentileza.